Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Que alegria, que privilégio estar com vocês nesta noite tão especial, tão diferenciada, um momento único, um momento nosso que Deus nos deu para estarmos juntos meditando na palavra. Eu quero louvar a Deus pela vida do servo, do Senhor, o presbítero Dilson, que Deus tem levantado com um carinho tão especial pela igreja, essa entrega que caracteriza as pessoas que amam a obra de Deus. Louvar a Deus pela sua esposa. Deus abençoe a senhora de maneira muito especial, e estar aqui entre os irmãos para nós é um privilégio. Estar acompanhado também do presbítero Vinícius, que tem caminhado conosco durante tantos anos, tanto tempo, e a gente vai juntos sendo preparados pelo Senhor para viver o momento de Deus, o momento melhor do Senhor para nós. Alegria em rever o Oziel. O Oziel pôde estar conosco hoje, ele, a Tati, o Gabriel e todos os irmãos que aqui estão. Louvar a Deus pela fé de vocês. Eu sei que hoje é um dia diferente, não é um dia normal de culto, e eu parabenizei o Dilson porque se é diferente, são para pessoas diferentes também. Não é um dia normal, nós não queremos fazer algo costumeiro, senão a gente cai no risco de fazer algo novo para Deus, mas com os mesmos métodos. Estas reuniões de estudos bíblicos, elas são reuniões diferenciadas mesmo. Não são para as mesmas pessoas, são para pessoas que querem um ajustamento da visão, uma visão do que Deus tem para esse momento, e eu tenho certeza que Deus tem coisas boas para nós. E eu particularmente, estou vivendo algo muito bom de Deus. Alguns irmãos aqui nos conhecem, sabem que nós estamos ali em Antônio Prado, na Serra Gaúcha, pastoreando a Igreja Assembleia de Deus há 1 ano e meio, mas antes de estarmos ali foram quase 11 anos no Uruguai, fazendo a obra de Deus, trabalhando na visão de ativar mais pessoas para esta obra. Jesus disse que a seara é muito grande, e Deus sabe que nesses 18 anos que Ele me salvou, que a sua palavra me encontrou, nesses 18 anos têm sido anos incansáveis, trabalhando na obra, se dedicando, se debruçando nas Escrituras, vendo o que Deus tem para nós, porque não há um avivamento sem o amor pela palavra de Deus. Nós, há poucos dias, fizemos uma campanha na igreja de oração, e nós pedíamos um povo que ama a palavra de Deus. O maior avivamento é quando o povo se rende às Escrituras. Se você estudar os avivamentos que aconteceram na história, eles se deram em pequenos grupos que amaram a palavra de Deus. O próprio profeta Daniel, ele usa uma expressão que diz assim: e lendo o livro entendi que o tempo tinha se cumprido. Quando a gente vê na Bíblia, a gente começa a entender o que Deus está fazendo. Não é demais repetir o que tem sido marca nas minhas introduções na palavra, que Paulo fala que o obreiro que quer ser usado por Deus, ele deve ser como um lavrador, e o lavrador tem a habilidade de discernir a estação que ele está vivendo. Nós temos que discernir o momento que nós estamos vivendo. Eclesiastes diz que o sábio, ele tem a habilidade de discernir o tempo e a estação, ou o tempo e o modo. Às vezes nós estamos no tempo de Deus, mas já deixamos o modo de Deus. Às vezes nós estamos no modo de Deus, mas ainda não é o tempo de Deus. Então, a perfeita vontade de Deus é o encontro do tempo e do modo. Lucas 1,80 diz assim: e um menino crescia e se fortalecia e habitou nos desertos, até o dia de se apresentar a Israel. Do até é Deus que cuida, mas do crescer e se fortalecer e vencer os desertos é tarefa nossa. A nossa geração se preocupa muito com o até. Até quando? Até que circunstância? E até? E Deus diz: desta parte você não se ocupa, é minha. Eu quero saber quando o até chegar, se você cresceu e se fortaleceu. É isso que Deus quer encontrar em nós. E os irmãos, é uma reunião sobre relevância, sobre ser diferente. A palavra relevante é aquilo que sobressai, aquilo que é diferente, aquilo que faz algo diferente. Vocês não têm noção, ou têm, da carência
de preparo nos servos que estão liderando hoje. Vocês são vítimas disso. Na quarta-feira, no culto na nossa congregação no IP, eu disse que Deus fez um mover muito bonito do Espírito Santo. Então eu disse para os irmãos: olha, irmãos, a importância de uma palavra e do mover do Espírito. Porque tinha gente ali no culto que viajou, posso dizer, já uma viagem de 30 quilômetros para estar ali no culto, porque eles moram no interior. Aí trabalha o dia inteiro, aquela pressão, seja na produção, que nos irmãos da região calçadista, ou lá, que é na roça, que tem que se esforçar para chegar no culto e não ter nada. Tem que valer a pena. E Deus está preparando cada um de nós para fazer valer a pena. Glória a Deus por isso. Então, eu quero alentar os irmãos. Eu me sinto privilegiado de estar nessa primeira edição desse projeto. Espero que não fique na última, na primeira e última, que vocês me convidem mais vezes. E sempre vai ser um privilégio ficar um momento com vocês meditando na palavra de Deus, tá? A modo de introdução, o apóstolo Paulo falou que todos os obreiros não devem ter do que se envergonhar, mas devem manejar bem a palavra. E a expressão ali, manejar bem, no grego, é cortar reto. Cortar reto. Todo obreiro deve saber cortar. E Paulo tinha na mente dele 3 coisas. Primeiro, o corte da tenda, porque ele era um fabricante de tendas. Se cortasse o couro sem o tamanho preciso, ele puxava de um lado e faltava do outro. Puxava do outro, faltava do lado. É como diz o gaúcho: ele cobria um santo para descobrir o outro. Isso fala que o verdadeiro obreiro tem que ser equilibrado, ele deve compensar tanto de um lado quanto do outro. É isso que Paulo está dizendo: obreira deve ser equilibrado, não adianta cobrir um santo para descobrir o outro, ou descobrir um para cobrir o outro. Você tem que ter equilíbrio, você tem que fazer uma obra completa, você tem que resplandecer Deus em todas as áreas da sua vida. Alguém dá glória a Deus por isso? Quando ele fala em cortar reto, ele também tem na mente, isso aqui sempre eu falo, ele tem na mente dele as pedras. Se você lê em Reis, você vai ver que quando estavam construindo a casa do Senhor, as pedras vinham sob medida, e o texto bíblico diz: de sorte que não se ouvia barulho de ferramenta. Não se ouvia, porque elas já vinham sob medida. Quando você lê Paulo escrever aos Efésios capítulo 2, ele diz que tu e eu, como pedras bem ajustadas, formamos edifício para Deus. Alguém dá glória a Deus por isso? Formamos edifício. Então as pedras bicudas não formam um edifício para Deus. É por isso que eu vou abordar 2 aspectos tremendos que Deus tem inquietado no meu coração, e um deles é o congregar, que muita gente não congrega, porque são pedra bicuda. E só pedra bem ajustada pode formar edifício para Deus. Repito, as pedras não faziam barulho, não havia barulho de construção, porque elas vinham sob medida. Crente que se esperneia demais, que é nhenhenhê, que chora muito, é porque faltou ser lapidado. Deus vai lapidar cada um de nós para que nós venhamos formar edifício. Falar em formar edifício, tem crente que ele só quer fazer parte de construção de tijolinho à vista. Já viu construção de tijolinho à vista? O tijolo fica aparecendo. Não, irmão. O negócio aqui é o tijolão gaúcho, aquele mesmo, aquele bruto mesmo. Porque não importa, nós não vamos aparecer, o reboco do Espírito Santo vai vir por cima, e é a construção que vai aparecer. Mas os tijolinhos à vista não são fáceis. Eles querem, não, tu tem que aparecer. Às vezes tu nem sabe, é só um pedaço de um tijolo, um caco entre outros cacos, como diz o profeta Isaías. Mas eu já trabalhei um pouquinho em construção, até um caquinho serve quando ele é completado por massa. Está pegando o que Deus está dizendo? O que falta em você, a minha presença vai completar. Quem quer saber essa palavra? Aí eu vou ajustar você. Mas eu queria que você guardasse essa palavra de introdução. Mas a terceira colocação do apóstolo, quando ele quer dizer sobre manejar bem, isso aqui marcou a minha vida. Ele fala, além do corte da tenda, ele fala do corte das pedras para ajustar. Ele está falando de alguém que tem uma precisão cirúrgica em usar um bisturi. Alguém aqui já viu um bisturi? É um instrumento pequeno, mas se for mal manuseado, dá um estrago tremendo. O que Paulo está dizendo é mais ou menos isso, que todo obreiro deve ter uma precisão cirúrgica. Imagine a senhora, o senhor, tendo que ir agora para uma emergência fazer uma cirurgia, sei lá, vende-se alguma coisa assim, sei lá, não sei como é que diz. E você chega lá no hospital, geralmente o médico nunca está, ele está de plantão, ele está de plantão em outro lugar. Aí você chega, está mal, e alguém diz, cadê o doutor? O doutor não está. Mas o substituto dele está aí. Está vendo? Onde é que está? Chama Marciano. Lá chego eu, sou o substituto do doutor. Recém terminei de arrumar um carro, com as mãos cheias de graxa.
cabelo não está como está agora, está todo despenteado, as unhas todas sujas, a calça toda suja, mas eu tenho um bisturi na mão. Aí eu chego lá no corredor e digo, pois bem, quem é o paciente? É esse aqui, você se entregaria para ver de cirurgia, sim ou não? Não, não é porque eu tenho um bisturi que eu sou um doutor, e não é porque alguém tem uma Bíblia na mão que ele tem precisão cirúrgica. É por isso que não se deve ouvir qualquer um. É por isso que púlpito tem que ser seletivo, porque tem gente que vem para mim, pastor, eu posso lá? Eu não posso proibir uma ovelha de ir em outra igreja, porque isso é anticonstitucional. A Constituição me dá o direito de ir e vir. Se eu proíbo, eu posso ser processado. Agora eu digo assim, se você for lá e ele não souber usar o bisturi, você vem todo retalhado, aí quem tem que fazer a costura e cuidar dos curativos sou eu. Então se você não sabe comer o peixe e jogar fora o espinho, melhor ficar aqui, que aqui eu sei botar o espinho para um lado e dar só o peixinho para você aproveitar. Glória a Deus por isso. Então tem que ter precisão cirúrgica. E preocupado com isso, nós estamos vivendo um tempo de dedicação com a palavra. Eu já quero entrar no que eu quero pregar, mas o Dilson amavelmente, ele me deu a oportunidade de hoje, nessa escola bíblica, nesse seminário, que eu não quero tomar tempo, eu quero falar por menos 40 minutos, de fazer o lançamento do meu novo livro. Vocês são os primeiros irmãos num culto que estão tendo acesso a esse material. Ele chegou hoje e nós recebemos ele ali pelas 4 horas da tarde, e é um livro que Deus me deu, colocou no meu coração, e nós nos debruçamos sobre a Bíblia para escrever. E o título, eu fui aconselhado a mudar o título pela moça da editora, porque o título é forte, é O Obreiro, Suas Marcas Ministeriais e o Perigo dos Embaraços. Aí eu disse, não, desde que é assim mesmo, é para crente mesmo, é para nós mesmos. O propósito é para edificar o corpo de Cristo. E nesse livro aqui, são 136 páginas, nós falamos sobre quais são as marcas ministeriais do obreiro cristão e quais são as artimanhas que o diabo usa para embaraçar ele. Aqui eu vou falar sobre a marca da chamada, eu vou falar sobre a marca da fé, eu vou falar sobre a marca da integridade, vou falar sobre a marca da obediência. Obediência, por quê? Porque a desobediência é a tentação nossa de cada dia. E eu tenho dito que, e escrevi aqui, que o ministério não é uma oportunidade de autonomia, é uma escola de obediência. O presbítero tem uma tentação de ser desobediente, o evangelista tem outra, o pastor já tem outra. Mas todos nós somos tentados a desobedecer. E a desobediência pode levar alguém até ao inferno, quem crê dessa maneira. Então eu falo isso. Aí eu falo depois das marcas da obediência, da integridade, da fé e da chamada, eu falo sobre o perigo dos embaraços. E então eu falo sobre conhecer os inimigos. Isso eu tenho uma inspiração do Vinícius, quando a Bíblia compara o diabo como um dragão. O dragão é um animal exótico com asas de águia, com patas de leão e com cauda de serpente. Suas patas falam do seu poder. Quando ele introduziu o seu poder, tem que orar e guerrear para tirar. Suas asas falam da sua agilidade, porque se ele implantar o poder, ele entra com rapidez e destrói tudo. E a sua cauda fala da sua sagacidade, a sua malandragem. E Apocalipse 12 diz que não foi com as patas nem com as asas, mas foi com a cauda que ele arrasta a terça parte das estrelas, que são os anjos. Então, é o que eu vou falar hoje, a sagacidade do diabo, a malandragem do diabo está enganando os crentes. Então nós falamos sobre conhecer o inimigo, e eu falo sobre 4 embaraços que estão destruindo os obreiros e os crentes. Primeiro, o embaraço com os títulos. Eu quero louvar a Deus, porque esta geração que está nascendo agora, essa gurizada que nem eu, você ouve os louvores centralizam Deus. Os louvores diz, venha o teu reino. Eu creio que essa geração, ela está descontaminada, ou pelo menos num nível de contaminação menor do que a passada em relação a títulos. Os títulos dividiram a igreja, os títulos produziram morte. E biblicamente, aqui eu vou explicar que a Bíblia ela tem o teor da essência, não do rótulo. O importante para Deus é a essência, não é o rótulo. Eu já tomei Coca-Cola e me enganaram, não era Coca aquilo lá não. Só era o rótulo, era um Sadol puro, está entendendo? Mas venderam por Coca-Cola. Deus não quer saber do rótulo somente, Deus quer saber da essência. E aqui eu digo que, eu faço uma pergunta, é pecado desejar um ministério? Claro que não. A Bíblia diz, quem deseja é psicopado
excelente obra deseja. Só que é obra. Na nossa visão ocidental, ministério eterno, gravata, mala aniquilada, pastor que ganha 10, 12 salários por mês. Na mente de Deus, obra é construção mesmo, é calo nas mãos, é poeira, é suor da testa, é isso? Porque a Bíblia foi escrita na cultura oriental, não na cultura ocidental, né? Eu lembro que quantas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, eu queria ter essa tua unção. Não, ele não está falando da minha unção, ele está falando do respeito, da consideração, do carro, da presidência de uma igreja, porque quando eu estava na missão ninguém me via, ninguém me ligava, ninguém queria ser que nem eu. Então eu falo aqui, né? Eu falo aqui que quem quiser o cargo tem que saber que o cargo casou com a carga. Quem quiser o cargo tem que levar a carga. E os dois tiveram um filho chamado encargo. Então quem quer o cargo leva a carga e leva o encargo junto. Glória a Deus por isso. Tá? Então, eu tive uma reunião, aula, né? Dá para conversar. Eu acho que Deus já está falando conosco, né? Eu tive uma reunião com o nosso pastor estadual e eu disse para ele: pastor, com todo respeito, falando a nível da minha congregação, eu disse: pastor, eu acho que nós temos que perder o costume de honrar o cara só porque ele é um presbítero há 20 anos. Carregar a Bíblia debaixo do braço é a parte mais romântica que tem, vir num culto sentar. Tu deve honrar quem se sacrificou pela obra de Deus. Às vezes você vai para uma igreja e você se torna refém de 2 ou 3 que acham que porque está 30 anos ali dentro ele fez tudo. Não, tem gente que só ficou ali dentro. E a Bíblia diz: porque necessitais de perseverança, permanecer, para depois de haver feito a vontade de Deus, alcançar a promessa. Não é só ficar, é ficar fazendo é atividade, fazendo a obra de Deus e depois alcançar a promessa. Então aqui eu explico, por exemplo, que a divisão e a rebeldia é o licor do inferno para embriagar o obreiro. Eu falo sobre os frutos dos títulos, eu falo também de como evitar esse embaraço. Eu vou falar também sobre a frustração, o que é frustração, o que ela produz, como vencer a frustração. Olha para o pastor aqui. Eu falo sobre o embaraço da frustração e eu explico uma coisa interessantíssima. Isso aqui é um seminário. Frustração, por que eu me frustro? Eu explico, porque eu coloco numa pessoa uma confiança que só Deus pode responder. Eu coloco uma expectativa que só Deus pode suprir. Quais são os segredos, por exemplo, para evitar a frustração? Primeiro, conheça o homem. João capítulo 2, quantos lembram de João capítulo 2? Jesus transformado em vinho. Os últimos versículos dizem: naquele dia muitos creram nele. Aí o texto diz: mas ele não confiava no homem, porque bem sabia o que tinha no homem. Sabe o que tem no homem, irmão? Entre um pastor e um lobo só tem a ponte da graça. Passa a ponte da graça, vira um lobo. É isso. O que me divide do lobo é a ponte da graça. Perdi a graça. Um homem na direção de Deus traz o céu para a terra. Um homem fora da direção de Deus faz da terra o inferno. Então conheço o homem. Ai, a caixa, a arca da aliança é ouro, mas é madeira por dentro. Paulo disse aos Coríntios: é vaso de barro, que tem preciosidade, é o tesouro que está dentro dele. Então, se você conhecer o homem, saber quem é, você, meu Deus, olha como ele está agora. Não, ele sempre foi. O que impedia ele era a graça de Deus se manifestar daquele jeito. Aí eu falo aqui também que para evitar a frustração, você tem que saber diferenciar galardão de recompensa. Tem gente que pega galardão e recompensa, bota num liquidificador e faz uma coisa só. Não. Recompensa é o Dilson vem aqui me honrar, o pastor Marciano, tantos anos na obra. Olha, isso não é pecado, é honra. É vocês fazerem uma placa, como eu ganhei lá no Uruguai, a placa de bronze, pelos anos de missões. Mas aí, o bronze fica oxidado, a ata fica mofa. Vocês colocam aqui, Instituto Bíblico Marciano Silva, se dedicou a vida toda, passa 20 anos, vem uma geração, tem outro que se dedicou. Vamos trocar o nome, nem conhecendo quem é esse Marciano Silva, passou. Isso é recompensa. Galardão é uma coisa que a taça não corrói. Galardão não corrói. Então, se nós, eu tenho pavor, com todo respeito, de terminar um congresso, fogo e glória, e no fim do congresso o pastor fica refém de uma lista de 40 nomes. Eu quero agradecer o irmão tal, a irmã tal, o fulano tal, a família tal, o outro que deu o cachorro quente. Não, irmão, se fez para a glória de Deus. Tu não merecia nem estar aqui dentro, já que está aqui, dá glória. E se ganhar a oportunidade de trabalhar, maravilha, aleluia. As pessoas se frustram porque elas ficam esperando, meu nome. Quanto menos aparecer,
vezes que tu corre para o inferno, viu? Tá? Aí eu falo sobre o embaraço, que é o que eu vou falar aqui um pouquinho, sobre o embaraço com o isolamento, e eu termino falando sobre o embaraço com as ofensas. O que tem de obreiro abrindo o ministério em função da sua própria ofensa. Biblicamente, ofensa é produto de imaturidade. Tu vais ler a Bíblia em Provérbios que o ofendido coloca muros e grades. O que é muro? Muro é a parede teológica. Não me julga para não ser julgado. Ninguém pode penetrar na minha intimidade, na minha vida. Já a grade é o espírito de autocomiseração, porque o muro tu não vê do lado de dentro, mas a grade tu vê, mas te impede de participar. É aquele irmãozinho que por ofensa vive sofrendo, mas ele só quer mostrar a tristeza dele, a miséria dele, mas não deixa você solucionar o problema dele. E aí eu falo, as atitudes de um ofendido, você vai aprender muita coisa aqui. E eu falo como vencer as ofensas, tá? E do isolamento eu vou abordar alguma coisinha aqui, porque é o que eu acho que Deus quer falar conosco. Então, esse é o livro, e além dos 9 capítulos, tem 40 perguntas sobre ele, para você tomar um chimarrão, café, e estudar, ler, e depois responder as perguntas só a título de fixação para você aprender, tá bom? Então depois os irmãos que quiserem, vai estar disponível, tá? Eu vou assinar para os irmãos que quiserem. Pastor, eu não trouxe dinheiro, você pode comprar no cartão de crédito, não tem problema nenhum, tem a máquina aqui, o Vinícius veio preparado para me ajudar, tá bom? Eu acho interessante, R$20 você vai levar todo esse material, vai abençoar a sua casa. Sabe aquele companheiro, aquela irmãzinha que tu não pode falar tudo? Compre, eu dedico e você dá de presente, tá? Tá bom? Embrulha primeiro, não vai chegar assim com a cara que vai dar um susto, tá bom? Deus abençoe vocês. Quero ler com os irmãos, para não ir longe, 2 aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, da segunda carta aos Coríntios. E eu quero ler alguns versículos com vocês. Isso que eu vou trazer para vocês tem a ver com um pouco do capítulo do isolamento, e é a mensagem que eu preguei na Santa Ceia da igreja, agora nessa última ceia. Tá bom? Capítulo 11, da segunda carta do apóstolo aos Coríntios, versículo 1 a seguir diz assim. Bom, podemos ler? Mesmo sentadinhos, tá? Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Que texto, né? Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Amém. Olhe para cá. Nós não podemos negar que uma das características do tempo final é a liberação e a atuação aberta de um espírito de engano. Jesus falou sobre isso, e o apóstolo Paulo falou sobre isso. E Paulo está falando à igreja de Corinto, a igreja que possuía dons, a igreja que tinha experiências com o Espírito Santo, que ele até se sentia um pouco constrangido de ser incisivo, de ser repetitivo, mas ele fala que aquela força da sua palavra se dava porque ele estava envolvido num zelo espiritual, o zelo de Deus fornecido ao seu coração. E ele diz que o zelo era a preocupação de apresentar a igreja como uma noiva virgem para o casamento, para o marido. Aí ele me fala algo que me deixa assustado. Ele fala que esse espírito de engano ele é tão poderoso que ele pode levar as pessoas crentes a crer em outro Jesus, a receber outro Espírito e a professar outro Evangelho. Olha, parece que não cabe na nossa mente nós crermos em outro Jesus, nós recebemos outro Espírito,
ou confessarmos outro evangelho. Mas Paulo está dizendo que é possível. Quantos de nós conhecemos alguém desviado, que saiu da igreja, fez coisas terríveis, que nós dizemos, mas capaz que vou fazer uma coisa dessa? É só desviar para ver o que é capaz de fazer, porque o engano cega os nossos olhos. Olhe para mim, Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo 4 e 5, ele diz que as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, a destruição dos sofismas. Esta é uma coisa que marcou nós, sofisma. Quando Paulo está falando que as nossas armas são poderosas para destruir sofismas, o que Paulo quer dizer? O que é um sofisma na nossa linguagem do português? É uma mentira contada com argumentos verdadeiros para passar por verdade. O que é um sofisma? É uma mentira contada com argumentos verdadeiros para parecer uma verdade, mas é mentira. Lembra que João 8,44 diz que o diabo é o pai da... Nunca se firmou na verdade. Tudo que flui dele é mentira. Só que esta mentira pode ter um teor de verdade e fazer alguém crer. Às vezes nós compartilhamos coisas no Facebook que é uma verdade, mas contada por uma pessoa que não tem autoridade para verbalizar aquilo ali. Logo se torna um sofisma. Nós compartilhamos frases que são verdades, mas foram publicadas por o que eu vou falar agora, desigrejados, que estão desautorizados a falar da igreja se eles não vivem a igreja. Então esse espírito de engano, ele está vindo sobre a igreja. E essas duas coisas que eu quero transmitir, ele trabalha em duas áreas. Primeiro, o espírito do engano diz assim: você não precisa congregar, você não precisa pertencer a uma igreja. Jesus nunca mandou construir templo. Olhe para mim, Jesus e nem os apóstolos tinham alvará para construir templo. Só depois do 3º século houve liberação para a construção de templo. Eles não tinham preocupações com isso porque não havia autonomia para tal. Mas nós temos que entender que não há erro algum em estarmos em uma organização desde que ela não perca a essência do organismo. Mas o diabo vem dizer assim: você não precisa congregar. E a segunda área que o diabo trabalha é: você não precisa ter pastor. E na área do pastor tem dois erros. Primeiro, pastores que não pastoreiam. Segundo, ovelhas que não querem ser pastoreadas. Primeiro, pastores que não pastoreiam. Segundo, ovelhas que não querem ser pastoreadas. Mas qual é o perigo de não congregar? Qual é o perigo de não andar junto? Porque o diabo, ele faz de tudo para entristecer. Porque as pessoas, eu não vou ignorar o trabalho, a preocupação, a correria, mas tem pessoas que elas vêm na igreja 2 cultos ao mês e acham demais isso, e ainda chegam a argumentar: para que estar entre eles se a maioria faz isso e aquilo? Justamente isso. Deus nos traz porque nós somos pedras bicudas que no convívio os cantos vão sendo quebrados para nós sermos ajustados. Eu ouvi uma história esses dias de eu ouvi de alguém, não lembro quem. 2 porcos espinhos estavam num lugar muito frio e só tinha uma maneira dos dois vencerem o frio, era ficar bem juntinho um do outro para se aquecer. Mas como eles são porco espinho, os dois não conseguiram ficar juntos e eles morreram de frio. Então o diabo, ele está dizendo que você não precisa congregar. E como eu tenho que ser didático e rápido, quais são os perigos de não congregar? Primeiro perigo, isso você vai encontrar no livro. Quais são os perigos de não congregar? Primeiro perigo, o perigo dos pecados carnais. Quando não há um ambiente de comunhão, e de fogo, e de confissão de pecados, nós começamos a alimentar pecados que vão nos destruir em um futuro muito breve. Quando o diabo me isola, e a Bíblia diz em Provérbios 18 que viver isolado é tamanha ignorância, que a Bíblia diz que é se levantar contra a própria sabedoria. Se você fosse o último habitante do mundo e você tivesse duas, vamos usar uma expressão, bisnagas, uma da loção da vida e outra para morrer, você é o último, não tem mais ninguém para se relacionar. Você tem a loção da eternidade ou você tem aquela para morrer?
Nós egoisticamente diríamos: eu quero a vida eterna. Não há vida sem relacionamento. Viveria para sempre em uma esquizofrenia de loucura, porque quando a gente se isola, nós fabricamos diálogos conosco mesmo. Deus está dizendo: é por isso que eu te trouxe para cá, porque aquilo que você não consegue vencer lá sozinho, eu construí um corpo que ajuda você a vencer. Segundo perigo de não congregar é o perigo de fabricarmos uma voz parecida com a voz de Deus. A nossa alma não é comediante, não é Tom Cavalcante, mas imita melhor a voz de Deus do que qualquer outra. O perigo de se isolar é ouvir uma voz que não é de Deus, é a voz do diabo ou a voz da minha própria alma. As maiores loucuras em nome de Deus aconteceram por pessoas que se isolaram em um período monástico de consagração isolada, onde não há alguém para compartilhar aquilo que sente e colocar sobre a mesa para ver se de fato é de Deus. Quando o diabo isola alguém, ele diz assim: eu vou deixar que você fabrique uma voz para você mesmo, eu vou lhe provar. Quando Naamã vai receber o milagre, antes de receber o milagre, o que ele disse? Eu pensava que ele viria, colocaria a mão sobre mim e eu seria curado. Quando você vai ler o que a Bíblia fala sobre a oração do fariseu, diz o texto que é assim: e orava o fariseu de si para si mesmo. Quando eu me isolo, eu crio um Jesus fictício, um amigo imaginário, e eu brigo por valores que não foi Deus que estabeleceu, porque nenhum valor cristão é válido quando eu não vivo a vida do corpo. Aleluia. Ninguém está autorizado a dizer: nós temos um sofisma. Deixa eu explicar melhor o que é um sofisma. Lembra que eu expliquei o que é o sofisma? É uma mentira contada com argumentos verdadeiros. Quantos creem que o Evangelho é o poder de Deus? Aleluia. Ele funciona? Aleluia. Funcionou na sua vida? Aleluia. Por que Pedro pregou uma mensagem, quase 3.000 almas se converterem, e eu prego 3.000 mensagens para uma pessoa se converter? Eu vou lhe explicar. Porque as nossas mensagens têm muito mais sofisma do que Bíblia. Lá no Uruguai, na igreja que eu pastoreava, o Vini conheceu, viveu conosco um período lá na escola de missões. Eu e mais umas 2 pessoas no bairro pagávamos luz. O resto tudo vivia, como é que chama aqui? Gato. Aí eu tenho o costume de jantar. Eu chegava em casa, via aquela comida, e era aquele mês de agosto, quando a luz fica meia fase. Aí ela colocava, ligava o micro-ondas girava, mas não esquentava. Girava, mas não esquentava. Eu te pergunto, a luz quando saía do gerador, saía forte ou fraca? Forte. Te gruda nos fios, como diz a música gaúchesca, a pessoa não vai morrer. Só que entre sair do gerador até chegar na minha casa, alguém estava roubando, estava enganchado, em gato. A Bíblia tem o poder de matar os gatos do Evangelho, aquilo que rouba a nossa virtude, o poder. O problema é que a gente vai, eu não vou falar nomes aqui porque estão gravando, a gente vai clicar a cantora, youtuber tal, que vive de qualquer maneira, ela não tem um namorado, ela tem um namorito que ela vive junto, mas ela canta, ela vai nas igrejas, ela fala contra pastores, ou ele fala, mas eles não sabem o que é gemer até alguém ser gerado em nós, como Paulo disse, dores de parto. Está pegando o que Deus está dizendo? Só que estão fabricando vozes, e os nossos filhos não vão ouvir do pastor da igreja, vão ouvindo eles. Vai ouvir a pregação de um dos maiores pregadores do Brasil no congresso do mês passado, que ele falou. Ele disse: eu vou desabafar, eu não quero mais viver em função do que os outros creem, eu não quero viver mais em função, vai ver lá, não vou dizer o nome dele, você já sabe quem é, eu cansei de viver em função do que os outros viviam para mim. Cuidado com o relativismo, é o livro que você me recomendou que eu estou lendo, porque os valentes caem, é quando os valores absolutos vão se diluindo, e nós vamos abrindo mão, porque ouvimos vozes que não é a voz de Deus. O diabo falou, e ele falou usando um sofisma, está escrito, mas Jesus disse, também está escrito. Não basta saber o que está escrito, nós devemos saber o que também está escrito. É o que o apóstolo diz, comparando coisas espirituais com espirituais. Quantos de nós fabricamos vozes que não é a voz de Deus? E esta voz que fabricamos sempre nos dá o direito
sempre nos dá razão. Olha para o pastor, todo rebelde tem um pouco de razão. Todo rebelde tem um pouco de razão. Só que a razão é a maçaneta, é o trinco que abre a porta da rebeldia, que convida os demônios para entrar. A razão, eu vou falar o trinco que dá para entender aqui, né? É o trinco que abre a porta da rebeldia, que diz: vem demoniado, entra aqui na minha casa. Então ouça a voz de Deus. E a voz de Deus diz assim, olha o que diz a Bíblia em Gálatas: levai as cargas uns dos e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha, algo diz: para que congregar? Para que te comprometer? Para que ir lá? Você não tem nada a ver com o irmãozinho. Terceiro perigo, de se isolar. O primeiro é o perigo dos pecados carnais. O segundo é o perigo de fabricar uma voz parecida com a de Deus. E o terceiro, o perigo de não acharmos o caminho de volta. Vocês já leram na Bíblia? Tem uma frase que nessa escola de missões que nós tivemos lá impactou a gente. Não sei se foi o Vinícius que usou. Os irreconciliáveis. Você já leu na Bíblia que tem alguém que é irreconciliável? Meu Deus, irmão! Olha para o pastor aqui, ó. A Bíblia diz em Provérbios 29, o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz será quebrado sem que haja cura. O que é cerviz? Coluna, cervical. Se tu quebrar a coluna, fica na cadeira de roda. É por isso que tem crente a vida toda de arrasto, porque ele não tem essa flexibilidade de se dobrar. E Deus diz: eu vou criar uma situação, mas eu vou te quebrar, para mostrar que sou eu que mando. E o princípio que eu estabeleci, eu não negocio com ninguém. Somente assim deve funcionar. Ninguém está autorizado. Olha o sofisma. A gente diz assim, ó: igreja não é templo, eu sou a igreja. Está errado. Ninguém está autorizado biblicamente a dizer eu sou a igreja. Sempre no plural, nós somos a igreja. Ninguém é em si a igreja. Nós somos a igreja quando estamos juntos vivendo a igreja. Dentro disso, eu tenho preocupação. Eu fui numa loja em Caxias do Sul. O rapazinho me atendeu muito bem. Disse: cara, eu vou orar por ti. Oh, olha por mim, pastor. Olha por mim, que eu também tenho fé. Eu, mas que igreja tu vai? Não. Eu não vou à igreja. Só que eu tenho minha fé. Aí hoje de manhã eu tive uma reunião na Secretaria de Turismo da Prefeitura da nossa cidade. Eles querem fazer um evento. Nós propomos um monumento da Bíblia. E eles estão analisando. E o cara disse: porque eu tenho fé. A igreja é meu coração. Eu me preocupo com isso. Porque não é você que estabelece o padrão de como deve servir a Deus. Foi Ele que estabeleceu. E Ele estabeleceu que para servir a Ele tem que andar junto. Tem duas coisas na vida que ninguém pode fazer sozinho. A primeira é casar. Eu gosto muito de mim mesmo, mas eu não casei comigo. Eu precisei de alguém completamente diferente. Se for igualzinho, é pecado. Pegou o manto? Pegou o manto ou não pegou? Eu preciso de algo completamente diferente de mim, tá? Para dar certo. Deus está dizendo assim: duas coisas que não pode fazer sozinho: casar e nem ser crente. Para casar precisa de alguém diferente. E para ser crente, Ele disse: onde estiver 2 ou 3, viva comunhão, eu estou no meio. Glórias a Deus. Está dando para entender o que o pastor está dizendo? Eu anotei aqui, mas eu vou ler aqui no livro que está mais explicadinho. Quais são os benefícios de andar junto? Quais são? Primeiro, nós temos melhor proveito no nosso trabalho. Eclesiastes 4:9 diz: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu salário. Glória a Deus. Nós não somos bons sozinhos. Eu acho interessante que a vida de corpo, quando Paulo escreve, ele diz assim: por que o pé fica reclamando que ele é pé? Porque se o corpo fosse só em pé, pé não seria corpo. Cada um tem a sua utilidade. Eu acho lindo que Efésios 4:16 diz assim: e cada membro, dando a sua justa cooperação, está bem assim na Bíblia, promove a edificação do corpo. Aleluia. Ninguém aqui está autorizado a se isolar, porque esta igreja só vai para frente se 2 estiverem, porque 2 é melhor do que 1. Quando está aqui os casais, não é ruim quando um está desempregado, e não é bom quando os 2 recebem o pagamento. Eita glória, rola até uma pizza, né? Aleluia. Um X-bacon, né? Vou te levar para jantar hoje, tu paga a coca, eu pago o X. Não é verdade? Quando os 2 estão envolvidos, é melhor.
O escritor lá, o pregador de Eclesiastes, diz que é até melhor, a Bíblia diz que é doido que não se vier o inverno, isso que é do outro. Se um cair, o outro levanta. Glória a Deus. Aí o texto termina dizendo o que em Eclesiastes 4? Ai, porém, daquele que estiver só. Está bem assim o texto? Ai, porém, daquele que estiver só. O problema é que você estabeleceu um nível muito elevado de pessoas, aí você não vai encontrar elas para se relacionar. Segundo benefício de andar junto, nós temos mais forças para subir para a oração. Orar sozinho é bom, mas orar com alguém é bem melhor. Esses dias nós fizemos uma campanha de oração, né, de 15 dias, tinha dias que eu não tinha tanta força para orar, mas eu ouvi alguém orar e dizer assim, é verdade, eu quero é isso, ô glória, ô glória, ô glória. E só no glória, daqui a um pouco eu era renovado, já estava orando, e oração profética, Deus revelando, repreendendo, desfazendo os laços do diabo. Por quê? Porque a Bíblia diz em Atos 3:1, e Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora nona, a hora da oração. Eu vou profetizar, se você quiser, Deus coloca alguém do seu lado para orar. Por isso que é melhor ser dois do que um. Terceiro benefício de congregar, nós construímos um ambiente de exortação. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus 3:13: antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aonde não há exortação, há endurecimento pelo pecado. Sabe o que John Wayber disse? John Wayber disse assim: Deus ofende a tua mente para revelar o teu coração. É no ambiente que nós convivemos que Deus levanta alguém para nos exortar. Por que nós não queremos congregar? Porque nós não aceitamos que alguém nos contrarie. Por que há divórcios? Porque não aceitam ser contrariados. Porque hoje eu tive que levar alguém a se internar e eu me internei, e a gente vai para desafio, porque a gente viveu uma vida toda não querendo que ninguém nos contrarie. Por que eles apanham da polícia para entrar no camburão? Porque não quiseram apanhar da mãe. Então é na igreja que Deus levanta alguém para dizer: acerta aí, irmão, a visão não é essa. Vamos lá, vamos se ajustar, vamos caminhar. Este é o caminho, aleluia por isso. Se você não quer ouvir o profeta, ouça a sua mulher, porque mulher é perita em contrariar a gente. Você tem um dom extraordinário. Meu Deus. Ela chegou para mim ontem, ela quem? Não vou dizer o nome dela, minha esposa. O que tu acha, gente? Tá feia? Não, tá bonita. Não, mas eu acho que não. Eu não sei. Perguntou como é que tá, se tava feio. Sempre tá feio? Não, tá bonito. Acho que não. Então, decide você, eu não posso falar nada. Se eu falar que tá feio, eu tô errado. Se eu falar que tá bonito, eu tô errado. Então, tô lascado. Mas é no conviver junto que nós vamos sendo burilados. Você já pensou se a cultura brasileira fosse assim, Gilson? Você casaria, ficaria 10 anos casado e deveria devolver a esposa para os pais para ficar lá no estágio de 2 anos. Olha bem, casaria, ficasse 10 anos juntos e teria que devolver a esposa durante 2 anos para os pais. Será que nós devolveríamos uma esposa melhor? Ou alguém mais entristecida, mais cheia de feridas, mais rixosa? Ou nós devolveríamos alguém mais lapidada, com Jesus aparecendo ainda mais? Porque a nossa casa é a escola de Deus, onde nós somos burilados. E geralmente, quem é bicho do mato em casa, é bicho do mato na igreja também. Quem não se relaciona em casa, não se relaciona na igreja. Mas Deus está construindo um ambiente de exortação. É por isso que Deus levantou relevantes aqui, porque Deus está trazendo a gente que é pedra bicuda para dizer: fica perto dessa outra pedra bicuda que Deus vai quebrando e vai ajustando, que dá glória a Deus por isso. Eu não vou longe. Último benefício que eu quero dizer sobre congregar: se abre a porta da confissão de pecados. Nós perdemos essa cultura de confessar os nossos pecados. É por isso que os cultos são pesados, é por isso que os cultos não fluem, porque a gente entristece o Espírito Santo o dia inteiro, faz besteira o dia inteiro, e nós não temos a cumplicidade de encontrar alguém que caminha do nosso lado assim: olha, eu estou sendo tentado. Porque tentado é um estágio, pecar é outro estágio. E sabe como é que você sabe da tentação? Geralmente a tentação dá um gelo na pança. Quando a Bíblia diz sobre as entranhas, fala sobre tripa mesmo. Às vezes é coração e às vezes é tripa. Então quando sentir as tripas gelarem, foge. Tripa
língua gelou, perna tremeu, é hora de você bater o pé, não fica ali. Se ficou e pegou, chama alguém maduro e diz: eu estou aqui. E a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orarem uns pelos outros para que sareis. É no ambiente do congregar que eu exponho o meu pecado e Deus vai restaurando a minha vida. Olha o que a Bíblia diz: se andarmos na luz como na luz Ele está, e tivermos comunhão um com o sangue de Jesus nos purifica. Diga comigo: o sangue só funciona no corpo. Sabia que alguém tem um vírus? Vírus do HIV, deixou uma gotinha de sangue aqui, poucos segundos morreu, já era. Não posso tocar, não, já era. Não tem mais vida, secou. Porque sangue só flui quando está dentro do corpo. Não estou entendendo, pastor. É por isso que a gente sente o peso da condenação a vida toda, que a gente não vive aqui. Porque só há perdão quando o sangue está fluindo no corpo. Está entendendo ou não está entendendo? É aqui, nós estamos juntos. Mas o diabo diz assim: vai ter que congregar. Não precisa de igreja, não. Quantos pregadores, eles vão de um lado para o outro, mas não tem certidão de nascimento. Não sabe de onde vieram. Não tem endereço, não tem referência. E o segundo, o diabo diz assim: você não precisa ter um pastor, você não precisa prestar conta para ninguém, você não precisa ter um líder. Eu tenho dito assim, e o Eduardo que está comigo está acompanhando as minhas pregações e está dando fruto. Eu tenho dito: a casa pode ser bonita, mas se ela não tem telhado, qualquer bicharada entra dentro dela. É seguro uma casa sem telhado? Não. Pode ser bonita a casa, mas se não tem telhado, ela está correndo riscos. E nós temos que nos envolver a tal ponto que nós tenhamos uma identidade: aquela é minha igreja, aquele é meu pastor. Nós temos uma confissão de fé que fazemos quase todos os cultos lá. E eu digo assim: levante a mão comigo. Os irmãos levantam, são muito ordeiros, né? Eu digo: repita comigo: esta é a minha igreja, e neste lugar a minha família viverá as promessas de Deus. Uma das maiores preocupações que eu tinha ao voltar do Uruguai para o Brasil, que eu não sabia se eu ia ser pastor de igreja, se eu ia presidir um campo, não sabia. E digo: se eu voltar, eu vou voltar para congregar num lugar. E eu, como tenho convite para pregar, vou continuar pregando. Mas a minha família vai congregar onde? Qual é a igreja que a Miriam e os meus filhos vão ir? Porque eu sou pregador, eu vou entrar no ônibus, no avião, no carro, vou ir ficar 5, 6 dias. Mas será que ela vai ir lá para o ciclo de oração? Será que ela vai ir lá para a consagração? Minhas crianças vão para a escola bíblica, porque eu conheço pregadores que pregam para o mundo todo, mas as esposas não vão nem em culto de oração. Toda semana, todos os 10 dias que ele ficar fora pregando, ela fica em casa. Facebook e WhatsApp. Tu acha que vai fluir a presença de Deus? Não flui. Eu sempre tive essa preocupação, porque eu creio biblicamente que Deus tem alguém para cuidar da minha vida. E o diabo diz assim: você não precisa de pastor. Eu li uma frase de um homem de Deus, ele diz assim: ó, uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Uma vida não supervisionada. Olha para o pastor: um erro não justifica outro. Ah, pastor, mas estamos virados canecos de alumínio, ninguém cuida de ninguém. O erro deles não justifica o teu erro. Deus sempre levantará um discipulador para quem quer ser discípulo. Deus sempre vai levantar um Paulo enquanto Timóteo estiver em Derbe lista, olhando para o pai que é grego, para a mãe que é judia, dizendo: eu quero é Deus. Deus sempre vai honrar. Sempre. Agora, quais são os benefícios e os perigos? Os benefícios de ter um pastor. Deixa eu lhe dizer, eu anotei alguma coisa. Quando você ler Lucas, é algo que falou muito comigo esse ano. Escute isso, que eu já estou indo para a parte final. Lucas capítulo 10, você vai encontrar a Bíblia dizendo assim: Deus, e depois destas coisas designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Designou e enviou de 2 em 2. Tem duas palavrinhas embutidas nesse texto. A primeira é apostolicidade e a segunda é cumplicidade. É cobertura sobre e do lado. Deus coloca alguém que lhe protege, que lhe designa, porque designo é enviar para o propósito tal, designo. E Deus coloca alguém do seu lado, porque quando tu tem dificuldade de olhar para cima, o outro cutuca você e diz: esse é o caminho, vamos por aqui. Aleluia. Agora, o Senhor designou. Quem está debaixo da cobertura, ele tem respeito. O inferno respeita ele. Todos que têm um ponto de referência e um pastor
o inferno respeita. Eu vou lhe explicar pela Bíblia. Quando a Bíblia diz que o Senhor os designou, o Senhor está dizendo: eu estou pondo a minha mão sobre vocês. Isso se chama apostolicidade. É envio autorizado. Como enviarão, como pregarão se não forem enviados? Há uma apostolicidade. Quantas pessoas estão se auto-enviando? A Bíblia me dá duas referências de auto-envio. Primeiro, Moisés sai do palácio, vê dois homens brigando. Quem lembra dessa história? E ele se mete e um diz assim: quem é que te constituiu? Designa. Quem é que te colocou como juiz entre nós dois? Quando Moisés se depara com isso, ele fica com medo. E olha para mim, este auto-envio de Moisés custa mais de 40 anos para ele. Esse auto-desígnio de se auto-consagrar, se auto-enviar, custa mais de 40 anos. Lá na frente, Deus vai falar com ele e vai dizer: volta para o Egito. Ele fica tão com medo dele se auto-enviar que ele diz: quem é que está me mandando agora? E o Senhor diz: o eu sou está te enviando. Quantas pessoas se auto-intitulando, não querem ter pastor, não querem ter líder, se enviando, e aí gastam anos e anos e anos se quebrando. Eu vou repetir: um princípio não anula o outro, um erro não justifica o outro. Agora no Novo Testamento tem uns meninos que o pai era obreiro, e eles viram endemoniado na rua, e eles se auto-enviaram para o ministério de libertação, os filhos de Seva. E eles chegaram para aquele endemoniado e disseram assim: ó, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu te conjuro, sai! E o demônio olhou e disse assim: eita, peraí, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. E que hospital pariu você, se vós quem sois? Onde é que vocês saíram? Olha a referência que o inferno dá. Paulo nós sabemos quem é, Jesus bem conhecemos. Por que eles reconhecem Paulo e Jesus? Porque os dois tinham cobertura e apostolicidade. Paulo não se auto-enviou, ele foi constituído por Deus apóstolo. E Jesus diz: o Pai me enviou. O diabo respeita quem é enviado. Amém? Os jovens foram fazer um evangelismo, eu tinha que sair, não pude ir com eles. Eu reuni eles na igreja e disse assim: ó filhos, vocês não vão alcançar a magnitude que o pastor vai fazer, mas eu creio em vocês. Deus é com vocês, não se envergonhem. Se o diabo manifestar e não respeitar um, vai outro. Se não respeitar o outro, vai outro. E se ele não respeitar nenhum de vocês, ele fez um favor, avisou para nós jejuar e orar, porque na outro dia nós vamos pegar ele na quebrada, mas ele vai sair. Eu disse: estenda as mãos aqui que eu vou tocar na mão de vocês. Vocês estão indo em nome de Jesus e o pastor também está abençoando vocês. Orei pelas mãos de cada um, disse: vamos agora. E eles voltam dando os testemunhos, como disse os apóstolos: os demônios se submetem, os enfermos são curados, porque nós somos enviados, Deus responde. Glória, aleluia. Estão pegando o que o pastor está dizendo? A minha casa tem telhado, eu estou andando debaixo da nuvem, por isso que o diabo diz assim: não congrega não vai lá, porque ele quer que você não tenha autoridade para fazer a missão. É um sistema que Deus instituiu e ele não vai quebrar. Não importa se a igreja é imperfeita, não importa se ela tem problema, ele estipulou e vai funcionar dessa maneira. Porque a igreja, olha para mim, a igreja ela tem a dimensão organização que pode estar em dificuldades, mas a igreja, o organismo que é o corpo, ela sempre está bem. Ela sempre está bem. A igreja de Jesus não está doente, a igreja de Jesus está avançando. O problema é que você pode pertencer à Assembleia, mas não à igreja. Então pertença à Assembleia, mas pertença à igreja, porque na Assembleia venda pela obediência e pelo rol de membro, mas na igreja do corpo de Cristo é por meio do novo nascimento, a regeneração, a obediência, a fé. Deixa eu ir para eu terminar que é 9h30 agora. E eu tenho 160 km para viajar. Qual é o segundo benefício de ter um pastor? E eu termino agora. Primeiro é que o diabo lhe respeita. O segundo, olha para o pastor agora. Quarto, se tu esquecer isso, irmão, tem gente que está há anos, não pegou isso aqui ainda. Jesus passa por uma figueira e ele procura fruto na figueira, ele não acha. O texto está escrito assim, ó: e viu uma figueira junto ao caminho, e procurando nela fruto, não achando, disse: seca, e ninguém mais coma de ti fruto algum. E ela secou. Lucas 13 diz assim: e havia uma figueira plantada numa vinha, e o dono foi lá. E quando ele procurou nela fruto, não achando, disse: corta ela. Ele disse para o vinhateiro: corta a vinha,
Aí ele usa uma sentença espiritual, né? Por que ocupa inutilmente o lugar? Aí o vinhateiro disse, não, peraí, vamos dar mais um ano para ela. Eu vou estercar, vou adubar ela. Aí ele larga outra sentença. Se der fruto, ficará. Se não der fruto, será arrancado. Olha para mim. Em uma análise ligeira, rápida, superficial, não é injusto o Senhor amaldiçoar uma figueira e não a outra? Não é injusto, amaldiçoar aquela que não tinha fruta, essa aqui agora ele não amaldiçoa, dá mais um ano. Não seria injusto? Só que eu faço uma pergunta para ti. A primeira figueira está onde? Junto ao caminho. E a segunda? Está dentro da vinha. E dentro da vinha tinha um vinhateiro. E o próprio Deus, que diz que foi o dono da vinha que foi procurar. O Deus que nós servimos é o dono desta obra, mas ele ainda tem vinhateiros que cuidam as figueiras, que são figueira. É um corpo estranho dentro da vinha, mas é figueira, está no ambiente da vinha. E aí o que acontece? Tem gente no meu rebanho que Deus já tinha vontade de ter dado uma flechada na testa, mas quando Deus vai, ele olha para o vinhateiro e diz, meu servo está jejuando, está orando, então por amor ao vinhateiro eu vou cuidar desta figueira no meio da vinha. Você está pegando a bênção ou não está pegando? Porque quando Deus, eu não sei quanto tempo ele faz isso, isso é um lapso de segundo, mas quando Deus vai procurar um membro desta igreja, ele olha para o membro e olha para o encarregado e diz, o vinhateiro está estercando, está orando, está crendo, então por amor, nem é você mais, é o vinhateiro, eu vou preservar você mais um ano para você. Alguém pegou? Pegou? Então não abandone a sua congregação, não abandone aquele que Deus levantou sobre você. E o interessante é que Deus não trabalha como o homem trabalha. O homem trabalha dizendo que o mais inteligente domina. E às vezes Deus coloca alguém que não tem uma formação para mandar em outros que têm formação. Está pegando o que Deus está dizendo? Eu tenho 34 anos. O meu vice-presidente vai fazer 60 agora. E ele me chama de senhor e me diz assim, eu não tenho visão nenhuma, pastor. Eu só vejo o que o senhor quer que eu veja. A tua visão é a minha visão. Isso é raro demais. É porque entendeu que o dono da vinha vem, mas antes de falar com a figueira, fala com o vinhateiro da figueira. Pegou o que Deus está dizendo? Eu quero orar contigo agora, você coloca em pé em nome de Jesus. Ser relevante nesse tempo é valorizar o que os outros não valorizam mais, que é congregar e é ter um pastorado. Olhe para mim. Eu falei ontem à mesa, junto à mesa no almoço, falei para o meu filho, tem 13 anos. Eu disse, filho, não incomoda pastor não. Não seja uma praga para pastor, seja crente. O escritor aos Hebreus, ele fala que existem duas classes de crentes. Existem duas classes de crentes dentro da igreja. Ele fala que tem uma classe de crente que dá alegria, mas ele fala também de uma classe de crente que dá tristeza. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Para que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque não seria útil para vocês isso. Sabe aquele trabalho que tu vai fazer? Eu passo por isso. Aí tu vai mexer no grupo e dá um frio na barriga, e tu vai ter que tocar na fulana. Aí ela se acha dona. Meu Deus, e agora? Meu Deus. Esses dias chegou uma filhona lá no escritório da igreja, Miriam me cutucou a perna. E ela chegou e disse, pastor, porque eu estou vendo umas coisas que eu não concordo, porque eu fui formada de outra maneira. E na equipe do louvor, disse, primeiro, filho, você não canta nada. Esse é o primeiro segredo. Você não canta nada. Não, você não canta nada. Você tem que entender que a outra irmã canta melhor que você. Esse é o primeiro segredo. Segundo, descobrir se este mesmo é o seu dom. Terceiro, se você é mais preparada que eles, ore por eles e vai levando eles até o seu nível. Beleza, tá bom, glória a Deus. Aí o outro obreiro chegou para mim e disse assim, pastor, por que fulano deixou de andar comigo? Porque eu mandei. Mas por quê? Porque ele é linguarudo e você é bocudo. E dois juntos não dá fácil. Eu falei para ele, falei sentadinho do ladinho dele. Por que, pastor? Porque se não me equivoco, Marcos 10, 21 ou 22, creio que é o 21, eu li ontem isso, diz assim que Jesus viu o jovem rico e tal. O texto é assim, e amando-o disse, porque quem ama fala. Quem ama fala. O próximo livro que eu estou escrevendo é Cooperadores, como fazer a minha igreja crescer.
E um dos capítulos é este: ame a palavra acima de tudo e valorize o pastor que sabe dizer não. Porque as pessoas não querem um pastor que diz que não, mas o não é protetivo. E eu quero orar por ti agora em nome de Jesus. Quero orar, você vai curvar sua cabeça e nessas duas áreas você vai pedir ao Senhor: Senhor, eu quero estar com os meus irmãos, independente das fragilidades, independente dos pecados, eu quero estar com eles. Pai, eu quero ser aprimorado por meio da vida deles. E o segundo, eu quero ter uma igreja, eu quero ter um pastor, eu quero, porque é melhor ouvir uma verdade de Deus do que ser adoçado por uma mentira do inferno. Pai, eu levanto a minha mão agora, sem ira e sem contenda, e eu oro pelos meus irmãos em nome de Jesus. Esta escola, Senhor, de relevância vai revelar palavras profundas sobre nós, vai nos levar a um nível extraordinário de palavra que vão nos regular, palavra que vão ajustar a nossa visão. Senhor, nos ajude, Senhor, a viver no ambiente da congregação. Nos ajuda, Senhor, a honrar o nosso líder, a honrar o nosso pastor. Nós queremos a tua presença sobre nós, em nome de Jesus. Só mais um conselho antes de você cantar, pode ficar. Quem respeita só o pastor e não o líder do departamento que ele impôs é um rebelde maquiado. Daqui a um pouco vai aparecer. Porque em mim só manda o pastor. Qualquer um que está debaixo da autoridade dele é como se fosse senhor. Pegou o que o pastor disse? Me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.